E outra função primordial que nós temos nessa área de liderança é a arte de delegar. E aí hoje eu quero compartilhar nesse vídeo como delegar, né? O que é essa arte de delegar, para você identificar como você está fazendo e o que você precisa adaptar dentro das funções de liderança que você exerce. Será que você de fato está sendo efetivo ao que se refere a delegar as atividades? Muitas vezes você, líder, está ali sempre apagando incêndio, apagando fogo, resolvendo problema, porque talvez falta um pouco mais de delegação, ou então a tua cabeça está sempre focada em apagar incêndio, apagar problemas. Não é possível pensar de uma maneira mais estratégica, treinar as pessoas para que você deixe de apagar tanto problema, resolver tanto problema, e as pessoas passem a fazer muita coisa. E aí, obviamente, vai desafogar para que você possa ter esse pensamento mais estratégico. E tudo isso se resume no quê? Em como eu estou delegando. Será que eu estou sendo efetivo? Será que eu confio, que foi o tema, né, que nós temos aí, a importância da confiança na área de liderança? Se você não viu esse vídeo que fala sobre a confiança, né, sobre essa questão de mais essa competência de como engajar as pessoas, tem esse vídeo que fala, né, aprofunda esse tema do quanto que a confiança, às vezes, ela é parte desse engajamento que as pessoas têm. Às vezes eu não estou conseguindo delegar porque eu não confio que as pessoas vão fazer tão bem quanto eu faria as atividades. Então eu prefiro pegar eu mesmo ir lá e resolver. Mas aí, por eu estar fazendo tantas atividades práticas, técnicas, eu deixo de pensar no estratégico, no que de fato me levaria para o próximo nível, levaria a equipe para o próximo nível, a empresa, né? Porque eu estou ali talvez não confiando suficientemente nas pessoas para que eu consiga delegar e elas façam atividades, né, que são básicas, que são técnicas. Então, vamos ver como é que a gente pode trabalhar mais com essa arte de delegar, compartilhar mais as responsabilidades. Aqui você tem uma imagem bem ilustrativa. A ideia é você compreender que dentro da tua equipe você tem que ter pessoas estrategicamente colocadas. Tem gente que vai ter talvez características de personalidade parecida, mas cada um tem que estar ali estrategicamente colocado para fazer, desempenhar um papel, fazer uma função que é bom naquilo que faz, que nasceu para desenvolver aquilo, né? E aí eu digo assim, muitas vezes até contratar pessoas mais inteligentes que eu naquela determinada área. Se for para contratar alguém e ficar dizendo para a pessoa o que ela tem que fazer, que lógica tem? Eu contrato alguém mais inteligente, mais estudado naquela área X, para que ele venha me dizer, ele como colaborador venha me dizer o que eu tenho que fazer naquela área. Isso sim se definiria como um excelente líder, aquele que conseguiu fomentar nas pessoas a capacidade delas serem autonomia, né, de serem os melhores naquela área que desempenham na empresa e elas venham com problemas, mas já soluções para aquelas áreas. E você como líder só bate o martelo e vamos lá, vamos fazer. Isso seria, né, o poder de delegar de uma maneira adequada. Então, é bem ilustrativa essa imagem para você compreender isso. Que vai ter pessoas que nasceram para fazer determinadas atividades, que têm mais facilidade para fazer essas atividades, e aí é minha obrigação delegar isso a elas. Às vezes eu como líder, eu passei por vários setores na empresa para daí chegar na posição que eu estou hoje. Ou seja, eu sei como se faz cada uma das atividades, eu sei que seria o certo, o adequado, a forma melhor de se fazer. E aí, quando eu vejo um colaborador fazendo de outro jeito, eu começo a desconfiar de que ele não faz tão bem feito quanto eu faria. E muitas vezes, quando os problemas surgem, eu como líder pego isso para mim, ao invés de ir lá e ensinar essa pessoa. Vamos lá, se tu tem uma percepção que as coisas deveriam ser diferentes, vamos ensinar, vamos treinar esse colaborador, vamos se permitir mostrar o teu jeito e compreender o jeito dele para a gente chegar num consenso e descobrir um jeito ainda melhor de fazer as atividades. Então isso tem a ver com delegar, mas para que as pessoas queiram fazer, você tem que fornecer essa visão, né? Você tem que conseguir, como líder, se as pessoas têm dificuldade, primeiro,
saber treinar, saber mostrar para elas. Talvez eu vou perder um tempo, uma semana ali treinando, desenvolvendo, mas para não ter mais esse problema no futuro. E muitas vezes eu nem sequer, como líder, sei a função, mas deve ter alguém que conhece, que sabe, que poderia me ajudar a mostrar o jeito certo para esse colaborador, e aí essa pessoa aprender e pronto, está resolvido. Mas muitas vezes eu assumo para mim, eu pego para mim, não confio que as pessoas vão fazer tão bem quanto eu, e aí por isso não delego, né? E aqui você tem as etapas, né, no processo de delegação. Para que as pessoas peguem a atividade, você delegou, você vai passar o que precisa ser feito. Antes de mais nada, as pessoas elas têm que ter clareza, esclarecimento da missão. Por que tu tem que fazer essa tarefa, né? Qual que é o motivo? Especifique que autonomia essa pessoa vai ter. Porque às vezes eu peço para ela, vai lá e faz um orçamento tal, né? Beleza, mas que autonomia eu tô dando para ela poder fazer esse orçamento? Então, eu tenho que deixar claro para as pessoas. Às vezes eu quero delegar, eu digo para a pessoa, faz tal atividade, mas eu tenho que ficar toda hora em cima supervisionando. Ou seja, ela trava, vai chegar uma hora ou outra que ela vai travar, ela vai voltar para mim com aquele problema, porque eu dei a missão, mas não dei autonomia. E às vezes a pessoa não tem conhecimento suficiente para aquilo, né? Não foi treinada para aquilo, e aí eu estou dando uma missão, uma tarefa, um objetivo que a pessoa não teve base para cumprir. Então, entenda, primeiro de tudo, antes de dar a missão a pessoa tem essa autonomia, ela tem essa capacidade de fazer, essa vontade, esse querer fazer, e aí eu tô dando recursos e autonomia para que ela consiga fazer. A mesma coisa é permitir que o colaborador participe. Se eu dei a missão, se a pessoa tem autonomia, deixa a pessoa ir lá e cumprir a função, cumprir a atividade, e depois você mensura, né, se foi adequado, se foi dentro do que tu esperava. Mas se eu der atividade, der daqui a pouco um pouco de autonomia, e aí no momento que a pessoa tem que dar a própria visão, ela executar do jeito dela, eu já digo que não é o adequado, eu acabo não permitindo que a pessoa participe. E aí, por ela não conseguir dar a sua visão, colocar o seu jeito de fazer as funções, ela começa a ver, então, porque não fez uma vez, né? Já fizesse de uma vez, vai ficar pedindo pra mim fazer, aí do jeito que eu fiz não tá bom. Beleza? Não tá bom por quê? Mostrar, depois que foi feita a atividade, talvez você, líder, vai ter que ir dar uma ajustada, enfim. Mas se algo não saiu como você queria, ensina essa pessoa para que da próxima vez ela faça do jeito X, que é o que tu espera. Então, informe, né, também a equipe. Muitas vezes eu dei a missão, a pessoa tem autonomia para fazer, ela até participou, ela deu a sua visão, a sua opinião de como fazer, mas eu não informei o restante da equipe. E quando eu ver, tem 5 ou 6 pessoas fazendo a mesma coisa e o que precisa ser feito não está sendo feito. Mas eu não informei para as pessoas do grupo, da equipe, que essa atividade já estava sob a responsabilidade do ciclano. Então, é tão importante como delegar, informar a equipe de que foi feita essa delegação. Porque daqui a pouco um fica passando para o outro a responsabilidade e a pessoa que deve fazer já está fazendo. Tornar claro para todo mundo essa função, essa atividade. Talvez funcione, por isso que aqui no slide anterior, né, eu coloquei dessa maneira em forma de desenho, saber que cada um tem uma função. Mas pode ser que, às vezes, a pessoa está com, né, tem menos pressão, tem menos atividades para fazer, pode ser que eu dê uma atividade para ela, poderia ser uma atividade de outra pessoa, e aí eu transferi para essa seguinte, mas eu comuniquei à equipe, eu deixei claro para as pessoas da equipe que foi dado para tal pessoa fazer. Aí daqui a pouco começa a gerar esses conflitos internos, mas é o próprio líder que está fomentando isso. O cara veio aqui se meter na minha atividade, foi o próprio líder que falou para fazer, mas por ele não ter comunicado aos demais membros da equipe, gera aqueles conflitos internos. E isso pode acontecer dentro da família, né? Isso pode acontecer lá na comunidade que eu participo, que a gente se envolve num projeto lá. As pessoas têm que ter clareza, né? Depois disso, ter autonomia. Elas têm que poder participar, fazer do jeito delas, né?
as pessoas têm que conhecer o que cada um vai fazer, para daí gerar menos conflito interno. Quanto mais claro estiver quem resolve o que dentro da empresa, menos conflito interno vai existir. É tal pessoa que cuida desse setor. Dentro desse setor, todas as pessoas devem responder para essa pessoa. Tem que deixar isso claro, mapeado. Quanto mais clareza as pessoas tiverem disso, menos conflitos internos acontecem. E aí, claro, foi feita a atividade, eu deleguei, a pessoa foi lá e fez. Pode ser que ela entregou redondinho, exatamente como eu pedi. Mas pode ser que alguma coisa não saiu bem como eu queria. Aí, nessa hora, o que eu vou fazer? Vou analisar como é que essa atividade foi feita. E aí, a gente vai estabelecer um controle, um feedback. E nas próximas vezes, como eu gostaria que essa pessoa fizesse? Aí sim, eu vou me permitir analisar, corrigir, dar as instruções que eu preciso dar para que numa próxima vez saia ainda melhor. Então, esse seria o processo de delegação. E aí nós temos aqui que delegar é diferente de abdicar. Tem muito líder que, vamos lá, ele quer muito mais fugir dos problemas do que propriamente delegar. Então, quando a gente abdica, eu acabo assim, eu terceirizo as atividades, nem sequer me responsabilizo por elas, eu quero realmente fugir da responsabilidade. Então, eu vou despachando para uma pessoa, para outra, quando eu ver, eu sobrecarrego os demais sem nenhum tipo de responsabilidade com cada membro da equipe. Então, delegar é totalmente diferente de abdicar. Fique claro isso, né? Abdicar é quando você mais está passando adiante para fugir dos problemas do que propriamente para resolver a situação como um todo. Alguns sinais, e talvez você consiga visualizar dentro da empresa que você trabalha, se acontece essa ineficiência na hora de delegar. Alguns sinais que a gente percebe, assim, pouco desenvolvimento e aproveitamento das potencialidades, ou seja, as pessoas, lembra daquele gráfico lá de desafios, a complexidade versus a competência? Aqui não está se utilizando todas as potencialidades das pessoas. Elas poderiam entregar muito mais, elas poderiam fazer muito mais. Mas eu, como líder, não solto, não me permito soltar e abdicar, enfim, delegar para que as pessoas façam além. Outra questão que nós temos é um baixo nível de motivação. Sinal de que daqui a pouco as pessoas eu estou tendo falha na delegação, porque ou eu cobro demais, exijo demais e não treino, não dou suporte para essa pessoa, e aí ela desmotiva, ela cai a produtividade. Incapacidade de tomar decisões é o que eu disse antes, a pessoa tem autonomia, eu tenho que, beleza, delegar, mas antes de mais nada entender qual é o potencial de autonomia que essa pessoa tem, essa capacidade de ver além, de enxergar, de conseguir entregar a mais, porque às vezes eu estou dando, mas eu não dei a base do suporte antes, ou eu delego a atividade para ela fazer, mas eu bloqueio ela de autonomia e iniciativa, ela não tem permissão para algumas coisas, eu quero que ela faça a função, mas aí ela está lá, chega numa etapa do sistema, naquela parte ela não tem acesso ao sistema. Estou dando um exemplo, poderia ser em qualquer outra área, ou seja, eu cobro dela, eu exijo, eu mando, eu dou alguma atividade para ela fazer, mas não dei toda a autonomia. E aí de nada adianta, né? Porque vai chegar mais à frente e vai bloquear novamente. Um ambiente estagnado é outro sinal de ineficiência na delegação. As pessoas estão ali naquela zona de conforto, ninguém se preocupa com o dia da manhã. Uma comunicação restrita e limitada, ou seja, se pouco se abre a boca, não se resolve os problemas, não se compartilha os problemas, muito menos soluções, né? As decisões são sempre tomadas do topo, de cima, quem bate o martelo é sempre em cima, ou seja, novamente se confirma a baixa autonomia. Quando a pessoa tem pouca autonomia, ela depende do líder para tudo. Eu fiz umas formações em um instituto e um dos donos, assim, era ele que controlava toda essa questão financeira, assim, ou seja, o setor financeiro tinha muito pouca autonomia nas decisões da hora das vendas. E aí, como é que eu vou entregar mais resultado se tudo depende do fulano de tal, que é o dono da empresa, e que quando ele não tá, a gente fica meio assim, e agora, o que eu digo pro cliente?
Estou dando um exemplo de realidades, situações que eu já vivenciei, mas que tem a ver com o quê? As pessoas, às vezes, decisões simples que poderiam ser tomadas naquele setor, naquele departamento por aquela pessoa, se ela tivesse mais autonomia, que muitas vezes essa autonomia o líder não libera, ele não dá, ele não permite que as pessoas tenham. Métodos mais importantes do que resultado, ou seja, às vezes eu estou tão focada no método, tem que fazer assim, desse jeito, a gente aprendeu desse jeito, e o resultado acaba ficando para segundo plano. Não cumprimento de prazos, ou seja, estamos sempre correndo contra o relógio, nunca se entrega o que foi prometido ao cliente no prazo certo, no tempo adequado. Sempre esses, eu digo assim, quebra de contrato ao que se refere a prazos, né, para as pessoas. Tarefas inacabadas, se vê assim, chega o final do expediente, final do dia, final do mês, sempre fica coisas acumuladas, talvez tenha a ver com, vamos lá, as pessoas estão em um processo de exaustão, tem pouco colaborador no setor, não dão conta de tantas atividades que tem, é muita demanda. Mas por que está acontecendo as tarefas inacabadas? Muitas vezes é porque talvez o líder não dá essa autonomia, tem uma série de fatores que contribuem. Mas a consequência, todos esses sinais são do quê? Ineficiência na delegação. Se o líder conseguisse delegar e dar essa autonomia, essa liberdade para as pessoas fazer, talvez tudo isso fluiria melhor. As pessoas acabam fazendo muito hora extra, horas a mais no trabalho. Muitas vezes é proposital, mas na maioria das vezes é porque não cumpriu dentro do prazo todas as atividades que tem que fazer. A ausência de um planejamento, ou seja, não se tem tempo de planejar. Vamos lá, é correndo contra o tempo, é sempre correndo contra o tempo para fazer as ações, as atividades. E aí você nunca para pensar de maneira mais estratégias. As pessoas já estão com férias acumuladas há muito tempo, que não conseguem tirar, já vendem as suas férias, porque a empresa está sempre esgoelada com esses prazos e tudo mais. Novamente, ausência de delegação. A quem delegar, né? Acho que é importante a gente priorizar. Na hora que o líder tiver que delegar uma atividade, ele tem que primeiro pensar quem é a pessoa certa para fazer. Tem gente que às vezes vai ter mais habilidade em algumas determinadas tarefas, outros menos. Eu estou delegando para a pessoa certa, porque pode ser que às vezes eu passe a atividade para uma pessoa que demoraria ainda mais tempo para fazer. Que conhecimento e experiência essa pessoa tem? Ela tem base, ela tem suporte, eu dei treinamento, ela tem capacidade de fato fazer atividade e fazer bem feita? Qual é a extensão dos seus conhecimentos, né? Ou seja, talvez ela não tenha todo o conhecimento para cumprir, ela vai demorar muito mais tempo para fazer. E aí, é justo eu dar essa atividade para a pessoa sem ela ter tido esse suporte, esse treinamento, esse conhecimento? Eu já passei por algumas empresas assim na vida em que eu comecei a trabalhar lá e ninguém me ensinou. A pessoa que eu substituí, no caso, saiu antes de eu entrar. E aí tu imagina chegar num lugar onde tu caiu de paraquedas, ninguém te ensinou, tu tem que pegar no tranco todas as atividades. Claro, demora muito mais, você sofre muito mais, mas eu quero dizer assim, seria muito mais fácil se alguém mostrasse o caminho das pedras, né? Porque aí você vai mostrando como deve ser feito, como é a metodologia da empresa, como é o jeito certo de se fazer. E às vezes é uma vez que eu ensino, uma vez que eu mostro, que pronto, já resolveu o problema, né? Que habilidades interpessoais a pessoa possui? Aí eu pensa, né? Daqui a pouco eu dou uma atividade para uma pessoa que ela, que ela é uma ótima comunicadora, ela está sempre em contato com o público, com clientes, e aí eu digo para ela que ela tem que ficar o dia inteiro lá preenchendo uma planilha, que não é uma função do dia a dia dela. Isso surgiu, tem que fazer essa atividade, mas tu entender, olha a consequência, a pessoa ela não tem tanta habilidade, ela não é uma pessoa tão analítica para ficar ali preenchendo planilha, e daqui a pouco eu dou essa atividade para ela, é uma atividade que tem que ser feita, mas será que de fato ela possui habilidades interpessoais? Que aí no final da planilha eu vou revisar, tem 500 mil erros, que eu perco mais tempo revisando tudo do que se eu mesmo tivesse feito, ou se eu tivesse delegado para outra pessoa. Então compreenda que habilidades a pessoa tem, que interesses e atitudes, né? Qual a carga atual de trabalho? Daqui a pouco
Ah, beleza. Temos que fazer atividade, alguém vai ter que fazer. Mas, né, eu acabo dando para uma pessoa, eu sobrecarrego ela com essa atividade, com essa função. E aí, ela deixa de fazer coisas que daqui a pouco são ainda mais importantes. Então, na hora de delegar, eu sei que existem processos na empresa. E pode ser que na empresa que tu trabalhe, talvez esses processos não estão totalmente mapeados. Quanto mais processos existirem e mais mapeados eles estiverem, mais eu vou conseguir delegar de uma maneira adequada, porque aí eu vou identificar o que é esse processo, essa função que eu estou querendo que a pessoa faça, de qual processo ela pertence, de qual setor, de qual área, né? Por que deve ser feito e tal. E aí eu vou direcionando isso. Mas aí para isso, lembra que uma aula eu falei para você da importância de ter essa visão sistêmica da empresa, do todo, né? Muitas vezes eu estou ali focada só naquele setor, naquela área, naquele determinada atividade e esqueço de levar em consideração todo o macro, tudo que está envolvendo essa atividade que é feita. Então, analise tudo isso, pondere, principalmente se o que você está delegando é algo que a pessoa vai ter que passar a fazer, né, dali em diante. Ela vai ter que sempre fazer essa atividade. Quanto mais dentro, né, do perfil do cargo estiver, mais a pessoa vai entregar essas atividades com maior perfeição. O exemplo que eu disse antes, muitas vezes eu coloco pessoas com um perfil que não tem nada a ver para o cargo que ela exerce, naquele cargo X ali, o exemplo, né, um comunicador, eu coloco ele fazendo atividades analíticas. Ele está toda hora desfocado, ele precisa conversar com pessoas, ele precisa interagir com pessoas. Tu acha que a pessoa vai ficar ali focada numa planilha, preenchendo o relatório? Aí eu tenho que pedir para alguém fazer uma atividade. Muitas vezes eu dou para o próprio analítico que ele é uma pessoa que vai ponderar os mínimos detalhes. E a atividade tem que ser feita para ontem. E essa pessoa ela vai ponderar cada detalhe da atividade. Então, acho que ela vai demorar quanto tempo para fazer? Talvez seria muito mais fácil dar para um executor, para uma pessoa que tem esse perfil de pegar e ir para ação. Então, conhecer os perfis que você lidera acaba te dando também esse norte de delegar de uma maneira adequada, delegar para a pessoa certa as funções que você tem. E aí, quanto mais essa empresa tiver esses processos estipulados, né, as funções estipuladas, mais claro vai ficar na hora de delegar. Será que eu estou delegando para a pessoa certa? Às vezes eu sobrecarrego um e deixo o outro, né, de qualquer forma, lá trabalhando de qualquer jeito. Mas por quê? Porque falta esses processos, falta o que cada um faz dentro da empresa. E eu acho que a função daquele é mais importante, mas daqui a pouco ele está com tempo ocioso. E a pessoa que está, eu acho que está ali, não, isso daí é mais fácil, ele vai dar um jeito de fazer, mas sobrecarrego ele, porque ele tem muito mais atividades, muito mais focadas, enfim, são fatores que aí você tem que ver dentro da tua realidade aonde se encaixa isso. Mas delegar tem a ver com saber se essas funções têm a ver com as habilidades que cada pessoa tem, com o perfil do cargo que elas ocupam. Outra questão muito importante aqui também na hora da delegação, que muitas vezes a pessoa... Lembra que eu falei antes dos sinais de ineficiência na delegação? Que a pessoa tá toda hora vendo que, vamos lá, alguns sinais de que não está sendo eficiente na hora de delegar, né? Muitas vezes a gente vai conseguir mensurar isso melhor com esse a tríade do tempo. Eu não sei se você já ouviu falar da tríade do tempo. No final da tua apostila tem um teste para você mensurar como você está utilizando o teu tempo. Eu canso de ver as pessoas me dizendo, meu Deus, eu estou sempre correndo contra o tempo, nunca tenho tempo para nada, né? Ou seja, a pessoa está muito focada em fazer as atividades no urgente. Estou sempre assim, esgoelada, correndo contra o tempo, gerando estresse, obviamente, porque eu faço todas as coisas com pressa, nunca tenho tempo para nada. Por que as coisas se tornaram urgentes? Porque quando elas eram importantes, eu estava perdendo tempo com coisas circunstanciais e essas coisas importantes se tornaram urgentes
e agora eu tenho que fazer em cima do laço. Vamos lá, vamos fazer de qualquer jeito mesmo, né? O ideal seria que a gente investisse o nosso tempo mais aqui, ó, em coisas que são importantes. Só que o dia a dia a gente vai assumindo responsabilidade, pegando coisas que não tem a ver com nós, perdendo tempo com coisas que não deveríamos, com coisas circunstanciais. E aí, o que é importante vai ficando para depois, e quando vê, a gente está ali esgoelado, né? O que são essas coisas circunstanciais? Eu levanto, vou no banheiro. Nisso eu já passo a pegar um café. Peguei um café, vi o colega no corredor. Já perdi uns 5 minutos falando com ele como é que foi o final de semana. Quando vê, para ir no banheiro e pegar um café, eu demorei 30 minutos. Chega no final do expediente, óbvio que eu tenho que fazer no urgente. Óbvio que as atividades vão... Ai, meu Deus, não venci tudo que eu tenho para fazer. Porque talvez eu estou investindo tempo demais em circunstanciais. Outra questão. Tô lá ajudando o colega, sei lá, numa função que, volto a dizer, a pessoa não tem habilidade para aquela atividade. Ela já demonstrou dificuldades inúmeras vezes, mas ninguém trocou essa função dela, né? Vamos repassar para alguém. E aí, toda vez que precisa ser feito, ela chama, ela terceiriza isso, ela pede para alguém auxiliar. Ou seja, novamente, eu perco tempo com coisas circunstanciais, ajudando os outros, fazendo atividades para os outros, ou coisas que eu nem deveria estar fazendo, nem é a minha função, mas por estar perdendo tempo com isso, depois as coisas que eram importantes passam a ser urgentes. Eu estou sempre correndo contra o tempo. Então, vai lá no final da apostila, tem uma lista assim, de um monte de perguntinhas e situações para você avaliar como você está utilizando o seu tempo. E aí tu vai poder mensurar, chegar ali num gráfico do quanto que você está no urgente, no importante ou no circunstancial. Para daí tu analisar o que tu precisa fazer a partir disso, né? Vamos lá. Quais são as coisas circunstanciais que eu estou perdendo meu tempo aí, que não me agrega em nada e que acabo sempre ficando, né, sem tempo para nada. As coisas que são importantes eu não consigo de fato ter essa clareza. Tu te lembra da matriz Gucci num outro vídeo que eu fiz aqui, numa outra aula para o pessoal que estava na aula? Eu falei da matriz Gucci, que muitas vezes lá tem a gravidade, a tendência e a urgência. Um líder teria que tentar analisar as atividades, né, dessa forma. Muitas vezes nós estamos sempre aqui, ó, no urgente, porque quando a gente tinha que dar atenção, a gente não deu. Não se tem prioridade nenhuma para as atividades que se faz. A prioridade quem dá, às vezes, sei lá, entendeu? Não se tem critério, muitas vezes, para estipular quais vão ser as atividades que vão ser feitas por primeiro. E muitas vezes eu estou ali perdendo tempo com coisas que nem deveriam estar sendo feitas naquele momento. E aí depois, sempre entregando as coisas de maneira rápida, de qualquer forma, eu quero dizer. Então, dá uma mensurada. Acredito que as duas ferramentas, tanto a tríade do tempo, que está no final do material, quanto a matriz Gucci, lá no outro slide, quando a gente falou de plano de ação, pode auxiliar mais a gente mensurar e analisar como nós estamos utilizando o nosso tempo. Que mais que nós temos aqui? Importantíssimo para delegar, você tem que se comunicar de maneira dupla. Eu digo assim, a comunicação de mão dupla, estar aberto, você como líder estar receptivo, estar aberto, querer ouvir a opinião, deixar as pessoas participarem, argumentarem, darem os seus pontos de vista, porque é ali que às vezes a gente descobre, né, que eu estou delegando errado, que eu poderia fazer diferente. Nunca essa comunicação de mão única, que daí a gente está falando de um líder muito mais autoritário, autocrático, né? Procure sempre uma comunicação que as pessoas se sintam pertencentes, consigam colaborar, se sintam abertos para isso. Elas precisam confiar em você, que tem a ver com o engajamento também que nós vimos em uma aula. No próximo vídeo, eu vou compartilhar com você mais conhecimento nessa área de comunicação e talvez se torne ainda mais fácil para ti se comunicar em vias que não sejam tão focadas na unicidade, né? Eu digo e vocês vão lá e fazem. A própria comunicação não violenta, não sei se você já fez algum curso, já viu algum vídeo nessa área, eu posso compartilhar alguma coisa aí da internet que fale sobre comunicação não violenta, porque você como líder, né, tem que ter muito zelo, muito cuidado na hora de
estar se comunicando, passando a tua opinião para as pessoas. Às vezes uma palavra que eu uso aí já interfere totalmente no que eu quero dizer de fato. Mas no próximo vídeo, quando eu falar de comunicação, muita informação, muita dica eu vou estar passando por aqui e vou dar algumas referências para você também. Obrigada por ter ficado até agora nesse vídeo. Encerrando aqui.